Boa noite a todos. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast nos bastidores da política e da justiça, né? Estamos novamente aqui com a nossa querida Heloísa Helena, defensora pública do CAB de Santo Agostinho, e também comigo, Neemias Queiroga, advogado, professor universitário. E hoje estamos aqui com um visitante ilustre, né, muito conhecido, o nosso juiz de Camaragibe, se aposentou recentemente, Luiz Rocha, né, que está aqui para brilhantar ainda mais com toda a sua história, com seu conhecimento, né, com tudo que ele viveu, né, na área jurídica, como juiz e agora como advogado. E eu queria dar a oportunidade dele para ele se apresentar e a gente poder começar esse podcast tão legal com a pessoa que realmente vai abrilhantar muito o nosso programa de hoje. Então, boa noite. Obrigado, Neemias. Obrigado, doutora Heloísa. É um prazer estar aqui com o senhor hoje, agradecer muito a sua presença hoje. Foi realmente um momento especial a sua presença aqui. Vamos ver, né, se eu consigo levar alguma coisa para o pessoal que nos assiste, que já está com a gente, que conhece, alguns que já conhecem, e seu público. O objetivo é isso, é fazer esse papo aqui bem gostoso, como o Neemias me disse. Olha, é uma coisa muito à vontade, é muito descontraído, é um bate-papo de fim de tarde, né? Um happy hour assim entre amigos. Eu digo, tá bom, mas entrevista normalmente o pessoal dá aquela sacadazinha, vai direto naquelas perguntinhas, naquela veia. Nas feridas, mas aqui não. Mas é isso, gente, vamos tocar aí, vamos ver o que é que eu posso falar com vocês, o que é que eu posso trazer da minha história que sirva de um referencial para quem nos assiste. Porque podcast também tem isso. Você assiste hoje, o pessoal que está ao vivo é pouquinho, ele vai crescendo. Amanhã tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. E termina que é um monte de gente que nos assiste. Mas eu estou à disposição. Eu queria saber primeiro um pouco da sua história. Quem é o doutor Luiz Rocha? Bom, Luiz Rocha começa a vida dele como um menino de início, filho de servidores públicos, de cargos baixos, né? Pessoas simples. E que os pais se separam e ele é obrigado a ir morar dentro de uma comunidade na beira do rio, ali de Casa Forte, numa comunidade que se chamava Vitem. E para lá fui eu com minha mãe, morando de favor, e experimentei ali, vamos dizer, uma vida mais difícil, mais dura. E passei a conhecer os dissabores de quem vive à margem do que é o mínimo para sobreviver. Não tem dignidade sem condições de vida, de sobrevivência, sem uma vida decente, né, de alimentação. Eu senti dificuldades, né, mesmo assim, na época, principalmente de minha mãe, que foi minha grande heroína, né? Ela não está aqui nos ouvindo presente, mas onde eu estou, ela costuma assistir e participar, mas ela mostrou o caminho, com todas as dificuldades. Ela foi uma super mulher, com todas as dificuldades de uma formação escolar precária, não é? Ela tem vícios de linguagem até hoje, apesar de ter feito graduação, ter feito mestrado, ser uma pesquisadora da Universidade Federal, mas eu brinco com ela e ela trata disso com muita tranquilidade, não é? Enfrentou inúmeras vezes o vestibular na época para poder fazer a graduação dela e se formou, mostrou o caminho. E eu gosto de fazer uns bonecos de ferro, né? E ela me pedia muito, aí eu fiz uma boneca para ela, do tamanho dela, inspirado nela. E essa boneca de ferro, que é com sucata, ela tem duas coisas. Ela tem um terço numa mão, um livro, um caderno e uma caneta na outra. É a forma que eu teria de expressar quem é minha mãe. Pela fé, pela religião e pelo estudo. Isso reverberou na sua vida? Com certeza. Isso me mostrou o caminho, não é? Sem dúvida alguma, me mostrou o caminho que eu deveria trilhar, porque era o que eu tinha. Não é? Mais adiante, foi estudar, trabalhar. E assim foi uma sucessão de trabalhos técnicos, concurso para escola técnica, federal, escola pública o João Barbalho ali no 13 de maio, a escola Governador Barbosa Lima ao lado da Hospital Restauração, e concurso para isso e concurso para aquilo. E aí concurso para juiz, foi o último, né, onde eu passei 30 anos numa carreira, devo muito ao judiciário, muito. Quando eu entrei no judiciário, nós tínhamos um salário, Neemias, e eu não sei
se Heloísa sabe também, mas na época era muito pouco, que o cargo a gente tinha segurança, estabilidade. Mas o salário não era compatível com o que se exigia do cargo e o sacerdócio que se exige do magistrado. Não é? Eu digo todo dia, quando eu me aposentei, não é? No início desse ano, muita gente vai se aposentar para poder ir para a política. Não, eu tinha uma programação que podia ter um cargo de desembargador na porta, porque eu já tinha adquirido uma antiguidade grande. Mas eu entrei em 94. Mas eu não tinha mais, não é porque eu não gostasse, não é porque eu fui ingrato, mas eu achei que era a minha hora de sair e ir para a iniciativa privada, não para a política. A política foi uma outra história. Mas a iniciativa privada, sim, como advogado, continuar meu trabalho na área de assistência social, na área de ajuda humanitária. Não é um trabalho que eu comecei há 30 anos atrás, não é? Quando eu fui diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, PMA, e aí eu me dei de cara com tanta necessidade dentro do Estado, e a gente recebia no PMA alimentos do Canadá, e aqui a gente trocava por trabalho. Só que na época, a gente não tinha essa coisa de criança, de menino. Trabalhava menino, trabalhava pai, trabalhava avô, trabalhava todo mundo. E a gente trocava aquele cestão de alimento por hora de trabalho. E nisso a gente fazia passagem molhada, Poço Amazonas, água dentro de uma comunidade do interior do estado é ouro. Dentro também desse mesmo programa a gente fazia lavandaria comunitária. Então, de repente, uma pessoa que andava 6 quilômetros para buscar 2 latas d'água e carregando aquele troço que é peso líquido, é 20 quilos de cada lado, é 40 quilos. Ela tinha um poço Amazonas ali, um poção grande, de onde saía água. Fazia uma diferença na vida da pessoa. Muita diferença com o próprio alimento. O alimento vinha... Me lembro que tinha uns peixes que vinham do Canadá, assim, tipo um sardinhão grande, aquelas latas grandes. Então, essa coisa de estender a mão ao próximo, de fazer uma ação humanitária, ela não vem de hoje nem vem por outro propósito. Ela está comigo há muito tempo. E eu sempre digo, Neemias, que eu olho pelo retrovisor e não esqueço de onde eu fui. Quando eu estou com a cabeça muito quente, tem 2 lugares que eu vou. Sabe onde é o Museu Vicente La Greca, ali em Casa Forte, ou Dorico Mendes, Dorico não, é Leonardo Cavalcante, que você sai dali do Hospital Maria Lucinda, vai até o antigo Bom Preço, o Hiper Bom Preço. Ali tem o Museu Vicente La Greca. A casa era ali em frente, na beira do rio. Ali era uma comunidade grande. Uma favela que na minha época não se chamava comunidade, era favela. Não é? Então, essa história ela é muito presente na minha vida, durante minha vida e hoje mais ainda, muito mais. Ela é presente. Então, eu olho pelo retrovisor e vejo em mim um compromisso de onde eu saí. Porque eu fui um cara abençoado por Deus. Eu tive a oportunidade... Rocha, você estudou? Estudei, meu amigo. Estudei em pé na Livro 7 ali, que era uma livraria que tinha aqui. Era a única que era possível você abrir um livro para ler. Porque antigamente os livros se vendiam lacrados. Papel celofane, né? Então eu não tinha condição de comprar livro. Era a biblioteca e ali. Eu estudei para concurso. O prazo de concurso, 2 anos, eu acho que eu fiz calo nos pés de estudar em pé. Porque a Livro 7 só tinha 2 bancos. E tinha aqueles leitores habituais dali, que eram senhores, que eu acho que eles chegavam 7 horas da manhã quando a livraria abria. Saía às 5 da tarde. Nada fechar. Eu lembro disso assim, nunca tive a oportunidade de estudar sentado. Porque eu pegava o livro com muito jeito, que eles ficavam de olho que ele estava fazendo orelhinha no livro e tal. Eu pegava com muito jeito, estudava ali, em pé, escorado na prateleira, naquela gôndola. Daqui a pouco eu estava dormindo, aí eu virava para o outro lado, escorado do outro, continuava. Então, meus concursos foram feitos dessa forma. E eu acho que eu tenho um compromisso, né, mesmo, com essas pessoas que ficaram lá atrás de onde eu saí. Eu queria aproveitar e perguntar, como juiz, quais foram as áreas que o senhor atuou como juiz e qual que o senhor acha que realmente teve um diferencial na sua carreira, que marcou a sua carreira? Olha, praticamente, eu fiz tudo na magistratura. Né? Eu comecei pelo interior do estado. Na época eu não tinha padrinho, então eu peguei a comarca de Itacaratu, já encostadinha ali. Na época existia 2 cidades que não tinham acesso asfaltado, Itacaratu e Inajá.
Mas só quem ia para ali é quem realmente estava querendo participar da magistratura. Eu era chefe de uma assessoria jurídica do ProRural na época, era diretor do Programa Mundial de Alimentos, tinha carro com motorista, tinha tudo. E saiu para ir para uma comarca que não tinha nem asfalto. Quando eu cheguei, Heloísa, na minha comarca, Tacaratu, que eu conheci o prefeito da cidade, foi a minha sorte, por conta do ProRural, cheguei na comarca que o pessoal disse, a casa do juiz é essa aqui. Quando eu olhei, o mato estava com 1,5 metro de altura dentro da casa, um jegue pastando dentro da casa, dentro do terreno, sem portão, sem nada. E dentro da casa tinha uma casa de marimbondo, que era metade dessa mesa. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, para onde é que eu vim? Para onde eu vim? Aí fui conversar com o prefeito, não, doutor, nem se preocupe, a gente quer um juiz na cidade. Na época, Camarote, desembargador Camarote, hoje aposentado, tinha sido juiz de lá também, era uma figura pitoresca, porque criava cobra, o juiz criava cobra na cidade. E aí eu fiquei e comecei a vida. Quer dizer, eu atravessei o interior do estado. Quando eu pensei que estava chegando perto, que eu cheguei em Vitória, o tribunal me mandou ir para Afogado da Engazeira. Então eu girei o interior do estado e vim para Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, Moreno, Jaboatão. Já tive a primeira experiência em fazenda pública em Jaboatão, que eu passei um tempo em fazenda pública. Aí foi vara civil, um tempo muito curto em vara criminal, juizados especiais, né, que eu trouxe um procedimento, fiz uma rotina do juizado que ninguém fazia, que era dar sentença na hora. Então eu não acumulava processo, porque eu dava sentença. Tinha 2 juízes que davam, Ademir, né? E eu era um em cada sala. Então a gente dava a sentença na hora e isso ajudava muito na celeridade processual. Na celeridade. E às vezes eu me lembro que os advogados ficavam meio chateados, que eu botava uma placa na porta dizendo, senhores advogados, a sentença aqui é dada na hora. Algo assim. Por favor, estejam municiados com a procuração para poder fazer razões. E isso era um giro muito bom, muito agradável. Bem, o que eu posso dizer a vocês é que de tudo que eu fiz, alguns lugares naturalmente deixaram, vamos dizer assim, impuseram desafios. Primeiro desafio foi com 3 anos de magistratura, eu acho, pouco tempo, que eu voltei, eu já estava no interior, mas fui para o sertão com um grupo de juízes para combater a situação e dar a gestão, dar a celeridade nos processos do polígono da maconha. Né? E foi uma situação tão inusitada que terminou o juiz do grupo tudinho vindo embora, os funcionários, eu fiquei lá sozinho. Né, por conta do conflito do pessoal de Floresta, que eram 9 juízes, 3 em Cabrobó, Floresta e outra cidade que eu não estou lembrado o nome agora, que fica lá perto também na região, que era exatamente a predominância dos Araquãs, dos Russos, dos Bem-vindos. Aquele foi o primeiro desafio. E aí a gente teve outros desafios administrativamente, como diretor de fórum, superar dificuldades de recursos, né? O eleitoral, eu digo isso às pessoas hoje, justiça eleitoral extremamente estruturada e com recurso de sobra. Mas eu sou de uma época que os cartórios eleitorais só funcionavam porque existiam os cartórios judiciais do Estado. A justiça eleitoral funcionava com o pessoal do Estado e com material de expediente do Estado. Senão não teria nem condição. Senão não teria estrutura. Entendeu? Então eu sou dessa época, eu vim no interior a justiça eleitoral. Então, eu creio que o judiciário esteja perto, a justiça eleitoral esteja perto de 80 anos de vínculo com a justiça estadual, que sempre é questionado pela justiça federal, porque o juiz federal também quer essa jurisdição eleitoral, porque há uma gratificação pelo exercício, mas isso é coisa interna da magistratura e do Ministério Público também. Né? Então, a situação nossa, o grande desafio, esse sim, foi o sistema prisional. Foi um desafio tão grande ao longo de 5 anos como corregedor e titular da primeira vara de execuções penais. Foi um desafio tão grande que eu me tornei especialista na área. E hoje eu já perdi a conta do número de palestras que eu dei em universidade, encontros pessoal da área de infância e juventude, quem mais, meu Deus? Conselheiros tutelares, universidades particulares, universidades públicas. Entrevista, eu perdi a conta.
sempre com esse tema, aí sempre está assim, gira as mesmas pessoas, o presidente da associação hoje dos policiais penais, Carvalho, ou qualquer dirigente, aí sempre vem uma pessoa também, é outra de outro lado, às vezes a Adeildo é chamado, às vezes é outra pessoa, mas Adeildo Nunes, né? Adeildo. Ele foi meu professor de Direito Penal na Uninasal. Adeildo é um grande doutrinador da área de execução. Eu sou do campo prático. Eu, dentro dessa missão que eu gosto, eu tive dois passos que eu acho que julgo interessante lá, que eu tenha deixado. O primeiro foi acabar com a revista vexatória, não é? Com a revista íntima que era feita indiscriminadamente em mulheres, em senhoras, em crianças. Por que eu fiz isso? Foi... vamos dizer assim, aleatoriamente, porque eu não gostava daquilo, não. Foi porque houve um estudo feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde eu já tinha essa certeza que a droga que entrava na unidade prisional maciçamente não era pelos familiares. E quando entra, ela é uma quantidade pequena para consumo do próprio preso, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o pessoal entender. E por que isso? Porque os pavilhões, eles têm os donos dos pavilhões, que são os chaveiros, que têm verdadeiras milícias lá dentro para controlar o sistema. O Estado não controla nada. Essa que é a grande realidade. O Estado não controla as unidades prisionais. Tanto que eu chamo de prisões SA. Eu queria que o senhor explicasse mais essa história do chaveiro, porque foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu vim para aqui, para Pernambuco. Mas ali no Rio também tem, viu? Todos os estados também tem, mais ou menos também tem. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu confesso que eu me surpreendi muito, principalmente no HCTP, que eu me deparei com um chaveiro o preso com problema mental. Eu falei, como assim? Olha, explique mais. O chaveiro, veja, o chaveiro ocupou um espaço onde o Estado recuou e se manteve ausente. Não existe vácuo. Não existe. Dentro do sistema prisional, tem um ou dois tolos e o resto tudo é sabido. Entendeu? Então, não estão ali porque são boas pessoas, nem porque... A probabilidade de injustiças, claro que há. Onde o ser humano tiver, a probabilidade de erro, ela existe. Não é? Até máquina, ela buga, que é uma forma de erro, né? Bugou, errou. Entendeu? Mas o chaveiro, ele é quem controla realmente o pavilhão. Eu vou arriscar, se vocês chegarem na unidade do curado amanhã é sábado, amanhã a visita é visita conjugal. Talvez tenha um efetivo de 10 pessoas na gaiola, que é a parte inicial, mas lá dentro o pessoal vai ficar só. No domingo é visita familiar, mas eles são, por conta deles, não existe uma vigilância, um posto avançado dentro da unidade. Eu conheço o complexo prisional do Curado, eu conheço por dentro, pelas entranhas dos pavilhões. Então, eu posso lhe dizer, por exemplo, que não tem como você ter um efetivo trabalhando de escala que existe lá. Já chegou ao ponto de ter 6 policiais penais trabalhando para controlar uma unidade, com 2.700 homens. 2.700 homens. O HCTP, que hoje eu soube que foi desativado, ou deram outro apelido, ou estão transferindo, está proibido de entrar, mas o HCTP é uma realidade disso. E que eu lhe digo uma coisa, Luísa, tinha outra característica no HCTP. É praticamente sem separação das mulheres para os homens. Tinha as unidades, tinha o pavilhão dos homens, mas eles praticamente coabitam a parte administrativa. Então, de vez em quando aparecia uma doidinha grávida, uma PCD grávida, uma paciente daquela especial, que a gente está brincando aqui, não estou ironizando, pelo amor de Deus, a palavra está mal colocada, mas é uma deficiente mental grávida, porque também tem do outro lado, e a libido e o instinto é muito maior do que a sanidade mental. Já ocorreu. Entendeu como é que é? Meu Deus, o que é que vai fazer a administração e tal? Então, o pessoal, os diretores de unidade, eles vivem trabalhando dentro da precariedade estatal. Porque é fácil construir um presídio. Não é difícil, porque construir um presídio é custo fixo. Eu compro essa mesa, que a gente está aqui
batendo nesse papo do podcast e esse microfone. Paguei, encerrou. Paguei, encerrou. Ficou aqui. Eu gastei tanto aqui, tanto aqui. Mas quando você contrata uma pessoa para trabalhar aqui, para fazer o podcast movimentar, ela é um custo permanente e de longo prazo. Então, todo mês você vai ter salários, obrigações sociais, fardamento, passagem de ônibus, transporte, vale alimentação, a depender das circunstâncias, armamento, sobretudo policiais penais. Então, a polícia penal em Pernambuco, assim como em outros estados, não pense que é um defeito só nosso, ela é extremamente injustiçada, não é? Porque sempre há aquele tiro na direção da corrupção. E isso eu posso dizer que eu estive lá dentro. Não é uma coisa generalizada. Eu vi, Heloísa, agentes penitenciários, hoje policiais penais, que pagavam, quando ele caía num plantão num sábado ou domingo, eles pagavam para um colega tirar o plantão, para não se envolver com aquele esquema de passagem de troço, de não sei o quê, para não se envolver com isso. Isso é sério, não é? Mas é o que eu digo, uma ausência. A gente tem o quê? Talvez hoje esteja se aproximando de 2.000 homens dentro do sistema prisional, policiais penais, quando a gente, pelo efetivo de Pernambuco, que chega a quase 30.000, nunca saiu disso. Solta, reincidência, novos crimes, sempre está orbitando em torno disso, 27, 28, 30, 32, desce e sobe, aí vem e fala o mutirão, vamos aperrear a Defensoria Pública para poder fazer um mutirão, sempre sacrificada, porque os mutirões do sistema carcerário dependem diretamente da Defensoria Pública, não é? Então, a questão do sistema prisional no país, ela vai muito além do que a gente possa enxergar. São os bastidores, literalmente os bastidores da gestão pública no sistema prisional. Você não tem a matéria-prima mais cara dentro da gestão do sistema prisional é o efetivo, é o material humano, são os policiais penais. E você tem dificuldade para organizar, escala, tem toda uma gestão administrativa ali. Fora isso, você tem movimentação de preso, audiência, levar preso para um canto, levar preso para o hospital, a custódia provisória, o preso que vem de Caruaru, pernoita no Curado para poder fazer audiência em Recife. Então tem muitas nuances dentro do sistema prisional e que quando a governadora assumiu, eu dei uma entrevista e eu falava sobre isso. Vai ser muito mais difícil do que ela possa imaginar, porque não é só o aporte de recurso financeiro, é manter gestão, né? É manter essa gestão, é manter a gestão do sistema oferecendo ou pelo menos suprindo as necessidades que ele tem. Então o chaveiro, ele entra nesse vácuo. Se não há efetivo para estar presença dentro da unidade, o sistema de autogestão dele. Quantas vezes a gente viu o Fantástico, eu pelo menos fui para o Fantástico, acho que umas 2 vezes falar sobre isso. O Fantástico da Rede Globo, lá no Domingão, eles iam lá para cima do Cristo Redentor e eles filmavam com aquelas câmeras extremamente poderosas dentro do Curado, o pessoal com faca na cintura, com foice, com não sei o quê, briga de facão, os cambal. Quer dizer, porque o sistema ele é de autogestão. É o preso que comanda dentro da unidade. Doutor Luiz, eu queria aproveitar que está nesse assunto. A gente tem visto várias matérias falando que estamos se encaminhando para termos um narco-estado. Então, eu queria ouvir do senhor, que atuou realmente nesses bastidores, qual a sua visão para evitar que isso se torne realidade, que o Brasil vire um narco-estado? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa entrevista ainda na Rádio Jornal do Comércio com o Geraldo Freire, há uns 8 anos atrás. E Geraldo conversando, eu disse, Geraldo, estávamos eu, João Carvalho e o desembargador Bartolomeu Bueno. E eu disse, Geraldo, preste atenção no que está ocorrendo. Nós temos uma criminalidade no Sul muito forte, pilotada por 2 facções, Comando Vermelho e o PCC.
inegavelmente estão existem outras menores, mas inegavelmente estão na ponta do sistema. Elas estão anos-luz na frente de tudo. E hoje, então, é que estão muito mais modernizadas. Mas eles estão ocupando espaço e subindo. Não é? Nós já estamos vendo a presença desse pessoal na Bahia. Eu trouxe esse comentário há uns 8 anos atrás. Por outro lado, a gente tem as Farc em cima no norte e há uma troca de droga lá em cima por armamento e escoamento de droga por exterior através da Rota dos Solimões, que é uma rota de escoamento de tráfico de drogas. Conhecida. Não é? Já houve problemas, confronto com o Exército, questão de fronteira, o Exército foi lá e comeu um bocado, mas eles são muito fortes. Aí fizeram uma composição de paz com o governo, tal, baixaram o armamento, volta, aí uma banda continua lá, não para, não é? Então aquela região de fronteira é uma região delicada porque você tem aviões descendo por ali para poder abastecer, às vezes por via náutica, por navio, para poder ir para a Europa, para poder subir, às vezes até para os Estados Unidos, ou escoar pelos aeroportos do norte. Então, tinha uma criminalidade descendo que a gente começou a ver coisas que a gente não via. Rebelião, por exemplo, no Pará. E eles começaram a se matar lá dentro das unidades prisionais, disputando o controle de tráfico, que tanto dentro da unidade prisional, porque existe um controle de tráfico dentro da unidade prisional, como também na área externa, não pelo aquele tráficozinho arroz com feijão. Nós já tínhamos aí um avanço por Natal, um avanço por Fortaleza, no Ceará, pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, e a Paraíba, que vizinha da gente, já tinha 2 grandes facções, que era a Al-Qaeda e os Estados Unidos, que eles chamam Al-Qaeda. Eles chamam Al-Qaeda, não é Al-Qaeda. Eles chamam Al-Qaeda lá de João Pessoa. Que eu, inclusive, conheci aqui, porque o chefe da Al-Qaeda lá, ele era preso aqui para não ser morto lá. E era um preso extremamente delicado para a gente aqui no Cotel, porque ele era constantemente observado e constantemente havia um prêmio de R$200 mil para quem matasse ele. E foi uma coisa que eu lidei do início até o fim com a situação desse rapaz, porque eu sabia do que estava acontecendo dentro das unidades prisionais, que eram 11 comigo, 9 ou era 11. 17 mil presos, dos 30 mil presos que tinha no estado, 17 era somente comigo em 9 unidades prisional, daqui da região metropolitana. Então, essa criminalidade, eu disse, olha, está descendo. Pernambuco, fatalmente, é a salsicha desse processo. Então, há possibilidade do governo já se preparar para o que vai vir por aí. Veja que nós não tínhamos sinais aqui de facção criminosa com poder de fogo, com armamento mais potente. Nós não tínhamos isso aqui. Por quê? Porque o tráfico de drogas aqui em Pernambuco, sobretudo eu não digo nem Pernambuco, porque são as cidades, vamos supor, você tem Araripina, os polos de desenvolvimento, Caruaru, Santa Cruz, Recife, Olinda, não é? Eles sempre foram muito pulverizados porque é boca de fumo por tudo quanto é buraco. A gente não tem um histórico, por exemplo, não tinha um histórico de consumo de drogas, vamos dizer assim, drogas sintéticas, a própria cocaína. K9. A gente tem hoje, por exemplo, você tinha o pó virado, que não era cocaína, é uma cocaína parecida, mas feita com a borra do crack. E extremamente entorpecente. Então a gente não tinha esse tipo de mercado aqui. Hoje a gente tem aqui um mercado de cocaína expressivo, né? Mas a maconha em si, ela continua muito pulverizada nos morros, nos bairros como Boa Viagem. Você tem ainda é muito solto. O tráfico, a gente sabe que ele existe, está aí aqueles problemas com a turma do bonde, eu esqueço o nome dele, lá pro lado de Porto. Você tem uma predominância aqui também dentro do Recife, você tem grupos que estão se fortalecendo em Santa Amaro, com armamento pesado, com fuzis, já começam a se colocar dentro dessa situação. Então, o país, fora pequenos estados, como por exemplo, Sergipe, o tráfico passa por cima e ao longo, porque não tem aquele mercado aquecido
que o Rio de Janeiro tem, que São Paulo tem, que o próprio Rio Grande do Sul tem, principalmente quem está ali naquela região fronteiriça, não de Foz, mas a fronteira que vai para cima, que é do Mato Grosso, a parte de costa dali, daquela região que tem muita transação vindo do Juan Cabaleiro para cá, para o Brasil para lá, aí o pessoal troca maconha por armamento, o armamento vem, aí vai pó, vem pó, entendeu? Então, é essa situação, e eu cheguei a um ponto, e eu investiguei na época, que, acredite, tinha uma droga que estava chegando em grande quantidade, houve a denúncia de que essa droga estava sendo guardada dentro de uma unidade prisional aqui na região metropolitana. E de lá saía retalhada para fora. Então, por aí a gente tem uma ideia. Então, nós estamos caminhando? Não. Nós já estamos dentro de um narco-estado. A droga, ela vetora hoje praticamente a violência que existe nos centros, nos grandes centros. Eu sou um pouquinho mais antigo do que vocês, eu sou de uma época que a briga era uma gaia, era uma cachaça, um amigo desconhecia o outro, trocava tapa, dava uma facada, dava um tiro. No interior tinha essas brigas também, confusão. Eu sou dessa época. Hoje, as mortes, pelo tráfico as agressões, as violências com resultados letais são predominantemente vetoradas pelas drogas. Eu trabalho no Cabo de Santo Agostinho. E o Cabo de Santo Agostinho é um exemplo disso. Eu falo ali, índice de homicídio absurdo. Cabo, Jaboatão, não é? Ipojuca, porque Oswaldo diz que ele realmente faz um excelente trabalho lá, tem estrutura para fazer o trabalho. Oswaldo Moraes, que é o secretário de Segurança de Ipojuca, meu amigo, a quem eu mando um boa noite para ele, um abraço, tem feito um excelente trabalho, estrutura, monitoramento eletrônico, uma guarda municipal extremamente preparada, mas a criminalidade é fato. Ele diz, Rocha e Pojuca não tem problema não, o problema é que o pessoal do Cabo sacode aqui. Ele fica reclamando, o pessoal de Jaboatão e Cabo vem para cá, sacode os pacotes por aqui. Mas é fato, como teve uma época, as grandes apreensões da Polícia Federal dentro do estado era na região ali do Sertão, Salgueiro, aquela região dali era onde tinha as maiores apreensões de droga, porque era o escoamento da droga que se produzia, maconha na maior parte se produzia ao leito do São Francisco ou em terra ou nas ilhas. E qual é a saída que o senhor vê para essa situação? Investimento. Em quê? Não se faz investimento em polícia, em qualificação, em operação, em planejamento, em repressão, investigação, em repressão e, acima de tudo, conduta preventiva. Conduta preventiva. Só existe o traficante porque tem quem compre. Entendeu? Então, essa coisa de liberação das drogas. Algumas drogas são socialmente liberadas já. O álcool, por exemplo, é uma droga liberada. É entorpecente, claro, ele derruba. Se você encher a cara, bufo. Mas são uma das maiores causas de violência, são drogas, violência doméstica. Isso. O álcool, ele é, vamos dizer assim, ele é depressor, ele vai minorando, não é? Agora, existem drogas que vão potencializando, como é o caso do pó. Eu tive uma oportunidade de conversar com um cônsul da Argentina. Ele veio bater um papo comigo por conta do sistema prisional, tal, que eu já andei, viu? Já andei visitando unidade prisional na Espanha, eu já andei um bocado. Lá eu fui porque era uma prisão só de terroristas. E o que é que ele está dizendo a mim? A grande preocupação, que é outra que a gente não tem aqui ainda, fica aqui, eu nunca comentei sobre isso, estou falando pela primeira vez, drogas sintéticas do ponto de vista químico. Eles pegam a medicação e lá a coisa está tão absurda que eles pegam a medicação, potencializam aquela medicação ou altera aquela medicação, a composição química dela e transforma ela numa droga. Então você pode pegar um remedinho para o nariz, que eu não vou citar a marca aqui, você pega um remedinho para o nariz, ele transforma aquele remedinho de um vasodilatador, de um vasoconstritor, de um soro, ele transforma aquilo ali numa droga que com 2 gotas você vai no céu. E essa droga, ela não é cadastrada.
ela não para que você tenha um processo, catalogada. ela precisa ser, o nome é mais ou menos isso, ela precisa ser prevista ou catalogada como droga. Por quê? Você vai para maconha, você faz um exame na maconha, né? Aí você vai ver qual é a situação. Ela tem um princípio ativo? Tem, então é maconha. Então isso aqui é droga assim, assim, assim. E lá quando eles pegam uma que começam a cadastrar, eles liberam e criam outra. O senhor acha que essa recente decisão do STF, que tentou criar critérios mais ou menos objetivos para diferenciar o traficante do usuário, isso vai trazer alguma repercussão prática para tentar mudar essa situação das unidades prisionais, do excesso de pessoas presas, do excesso de presos provisórios, principalmente em razão do tráfico de drogas, que é um crime, em regra, praticado sem violência? Para ser bem sincero e bem objetivo, primeiro eu acho que o STF está metendo na colher onde não devia. E, inclusive em alguns outros assuntos. Eu acho que a corte nossa, ela perdeu a referência, a essência dela como corte constitucional e, em determinados momentos, ela permite ser taxada como delegacia de polícia. Porque, em cima dessa questão do foro, em cima de conexões de processo, a corte, ela se popularizou, na minha maneira de ver, e olha que eu estou olhando com aquela direção de quem está há 30 anos na magistratura, quem esteve 3 anos como assessor especial da Associação de Magistrados Brasileiros. Eu fui assessor, eu tive nas cortes, eu tive a oportunidade de estar próximo, conversar com vários ministros, e alguns nem lá estavam quando eu já estava dialogando com o pessoal lá e acompanhando os trabalhos de interesse da magistratura, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto no Supremo, não é? E em outros tribunais, o próprio TSE, onde eu já representei a magistratura. E eu posso lhe dizer o seguinte, eu particularmente não vejo um bom caminho, porque a gente tem um ditado aqui no Nordeste, né? Quando a pessoa se abaixa demais, termina muita coisa aparecendo. Então, a corte, eu sempre vi aquele discurso, olha, a justiça ela é muito distante do povo, ela precisa ter uma certa distância. A missão do juiz, ela é muito árdua. Eu vou lhe dizer uma coisa de quem fez inúmeras audiências. Você senta na cabeça da mesa, a maior parte do tempo, como juiz, você está ouvindo. O Ministério Público fala, o defensor atua, o advogado, tal, e você está ali ouvindo. Mas eu sempre dizia às pessoas o seguinte, olha, a melhor decisão que pode sair daqui pode ser dada por vocês que são parte. Mas como isso? Não é o senhor que dá a sentença? Eu disse, eu gosto de dar homologação de acordo. Eu gosto da conciliação. Mas, comumente, quando a gente dá uma decisão, uma das partes, pode ter certeza, vai sair descontente com a justiça. E é muito comum sair os dois. Um achando que perdeu o que não deveria perder e o outro achando que ganhou o que merecia mais, que valia ganhar mais. Então, essa é a característica do judiciário. O judiciário não pode ser politizado, né? De fato, não pode ser. O judiciário ele não pode ter direção, vamos dizer assim, partidária. Seja com parte, seja com partido. Eu conheço o sistema, por exemplo, dos Estados Unidos, eu já tive lá em época de eleição para juiz, e é uma cultura, é diferente da nossa, não é? Outra coisa, infelizmente nosso povo é mal educado, é um povo novo, do ponto de vista histórico, que eu nem acho tão novo assim, mas é um povo que assim, não foi forjado na luta, na guerra, na fome, na dificuldade, na história, nos costumes, como você vê nos Estados Unidos, como você vê na Europa. O Brasil é um país que as pessoas são simpáticas, alegres, elas acham que a cultura do faço é bom, não é? Qual é o país que tem uma lei do gesto? Gosta de levar vantagem em tudo, certo? Então, a gente tem uma situação em onde a Corte Constitucional, ela precisaria, na minha maneira de ver, está acima de tudo isso. E as instituições que estão na linha ali de baixo resolver. Não é? Eu acho que esse tema das drogas ele é mais afeto ao Congresso Nacional do que a qualquer corte. Porque o que é que o policial... Eu conheço inúmeros policiais.
Ou, por exemplo, os policiais penais que estão dentro das unidades prisionais, quem faz o primeiro embate ao tráfico de droga dentro da unidade são eles lá dentro. Como é que o policial vai agir para contar isso ou contar aquilo? Não, é mais ou menos 10, 12 fininhos. Depende. Tem gente que consome um fininho e tem gente que consome um murrão da grossura do meu dedo. Isso vai depender do Mas, sem dúvida, em ambos os casos, usuário. ele está consumindo e não está traficando. Eu acho que a grande questão é quando você dá um tratamento diferenciado em razão da classe social, do local onde ele foi preso, da realidade daquela pessoa de forma individual, você dá um tratamento diferenciado para uma pessoa que está traficando, e se ele estiver traficando em Boa Viagem, ele é considerado como usuário, e se ele estiver fazendo essa mesma situação no Ibura, ele é traficante. No Cabo de Santo Agostinho, ele é traficante. É o subjetivismo, não é? Exatamente. Eu entendo que o objetivo do STF foi, sim, aplicar a Constituição e os princípios constitucionais para tentar resolver essa questão prática. Eu queria saber, com a experiência que o senhor tem, o senhor acha que esse objetivo foi atendido? Foi atendido? Não, será atendido? De forma nenhuma. Porque quem vai estar na linha de frente desse processo é o policial. Não vai ser nenhum ministro que vai descer da corte lá para dizer que aqui é 40 gramas, aqui é 30, aqui é 20. É como eu disse, dá mais ou menos 12 fininhos. Mas tem usuário que fuma um charuto de maconha. Não é? Isso passou para muita gente a aparência de que quiseram, legalizar o consumo que é feito na classe alta. Porque a coisa mais difícil é você ir para uma festinha e não ter alguém que está lá dando sua tapinha. Quem frequenta os eventos sociais sabe que existe. E digo mais, a mim nunca incomodou. Nunca incomodou. Entendeu? Porque a pessoa consome ali, fica dando resgatada, brinca, tal, isso, aquilo, outro. Mas existe todo um contexto de violência, existe todo um contexto de criminalidade por trás dessa droga que uns usam socialmente, e do outro lado existe uma periferia escravizada. Economicamente escravizada. Luísa, você é do Rio, sabe como é o Rio. Você tem, eu digo sempre às pessoas, quando eu vou falar, e às vezes as pessoas questionam, eu disse, minha gente, os referenciais sociais são diferentes. Enquanto você tem um menino aqui, estuda no Santa Maria, Boa Viagem, classe média ou não, isso, aquilo, outro, os referenciais que estão sendo cobrados dele, olha, meu filho, estude para você fazer uma formatura, tal, isso, aquilo, outro, né? Porque hoje o Brasil vive de graduação. Tem que ter um diploma. Não é? E eu sempre fui mais a favor do Brasil técnico, de nível técnico de formação e preparo para o mercado de trabalho. Mas enquanto você tem esse referencial, o referencial do garoto que está lá no morro, no olho do furacão, o referencial dele é o 38, que nem ninguém mais usa, é o pistolão na cintura, é o cordão no pescoço e 3 mil contos no mês para ser soldadinho. Onde ele vai arrumar um servicinho de 3 mil contos para ser olheiro? Está com um fuzilzão no peito, ele é a autoridade dentro da comunidade, meu amigo. Então, esse referencial social, para você tirar dele e dizer, desce vai ser ajudante de pedreiro como Luiz Rocha foi, pega uma lata de cimento e bota em cima do ombro e sobe 3 andares, 5, 6 vezes durante uma tarde, para tu ganhar R$1.000, não é nem um salário. Vai estudar um turno, trabalha o outro, você vai convencer? É difícil. Então, é por isso que eu digo, olha, tem uma classe aí que a gente tem um grupo aí de faixa etária que a gente tem que brecar e tentar minimizar os danos que já estão causados. E a gente tem que começar a trabalhar, a preparar a geração que vai formar os formadores mais adiante. Uma geração, 12 anos, para você pegar de criança com educação integral, porque é como eu acredito, senão você não tira, deixou no convívio dentro da comunidade, vai acontecer a absorção, os valores vão predominar, não é? E os valores sociais vão se manter. É o bailão, no final da semana, é o baile funk, é o baile isso, é o baile aquilo, é a formação da pirâmide social dentro da comunidade, ela é totalmente diferente da minha e da sua, da gente que está aqui.
Então a gente precisa olhar com realidade que não é a lei que vai mudar isso, não é a quantificação, porque eles vão arrumar 10 vezes, o aviãozinho vai estar com 3 dolinhas de cigarro, 4, 5 trouxinhas, mas não vai ter nunca mais do que o peso, porque agora o que se diz na comunidade jurídica, sobretudo, vamos dizer assim, o pessoal da área religiosa, o pessoal mais conservador, porque tudo no país agora virou uma polarização. Esquerda decide de um jeito, direita pensa do outro. E eu sempre digo o seguinte, minha gente, de um lado ou de outro, se aprofundem, não fiquem só no discurso e na retórica. Se a esquerda falou e é isso aqui, eu posso discordar, como posso discordar de um colega que seja conservador. Mas eu vou discordar ouvindo, dialogando. As pessoas não são capazes do diálogo. Não, elas as pessoas têm o seu entendimento já fixado e você pode falar o que for, que o que você falar não vai interferir em nada. As pessoas não estão pensa. dispostas a se reconstruírem, a abrir a visão. Então eu acho, continuo dizendo, assim, vou permanecer com esse pensamento de tudo que eu pude ter acesso até hoje, que eu acho que não vai fazer muita diferença como não fez até agora. Continuou tudo do mesmo jeito. Então não vai fazer muita diferença. Essa preocupação, não é? O Conselho Nacional de Justiça, através das suas presidências, que é sempre o ministro do STF, que é outra coisa que eu discordo. O ministro do STF não tem que estar num órgão sensorial. Ele é guardião da Constituição. O que é que tem a ver isso com o controle sensorial? Da magistratura, do Ministério, porque tem um controle, tem o Conselho Superior do Ministério Público. Isso. Vai o ministro também para lá? Entendeu? Então eu acho que a minha visão de corte constitucional é o que é no mundo. Eu não estou querendo inovação. Eu estou falando, a corte nossa foi inspirada em outras cortes mundiais. E lá no mundo lá fora funciona, a corte é a corte constitucional. Ela não é a corte que faz o congresso, que faz o simpósio, que discute política, que faz para a delegacia, que instaura procedimento penal disciplinar, que instaura procedimento criminal. Eu sempre tive na minha cabeça, não é? Eu passei uma vida fazendo direito público, que as instituições elas podem realmente apurar investigações dentro dos seus muros. Mas aí a gente teve aí essa inovação do STF, onde os inquéritos romperam a barreira dos muros e passaram a atuar fora. Nunca foi contra que ela apurasse, não. E eu acho que os excessos eles têm que ser punidos. Eu não estou aqui para defender ninguém, nem 8 de janeiro, nem 8 de maio, nem nada. Eu ia aproveitar e perguntar ao senhor que de uns 10 anos para cá, o judiciário, de forma geral, vem sendo bastante criticado. Então foi sugerido várias ideias para melhorar essa questão. Então foi criado agora o ENAM, Exame Nacional da Magistratura, e algumas outras ações. Como é que o senhor enxerga isso em relação a como o judiciário ele pode melhorar cada vez mais, ser mais eficiente, ser mais produtivo? Estrutura. Ministério Público, Defensoria, Judiciário. Estrutura. Não há instituição pública no mundo que funcione sem estrutura. O judiciário americano, ele recebe subvenção de 4 direções. Ele recebe federal, recebe municipal, recebe da própria parte. Ele tem recursos para isso. Até a prefeitura entra dentro do bolo orçamentário do judiciário americano, principalmente o judiciário dos estados. Que aí a gente tem aquela situação, aquela partição de legislação que afeta país. Tem país que existe, tem estado que existe pena de morte, outros não existem, mas eu tive lá, não é? Eu tive em Athens, a gente fez um curso lá de gestão judiciária e você vê como é a estrutura, o processo enxuto, não é? Porque você pega o processo, é uma pastinha fina. Os procedimentos enxutos não é essa penca de recursos que a gente tem aqui, que arrasta a copa, qualquer processo e eterniza tantos graus de recursal. Então a gente precisa enxugar o processo formal para tornar a máquina mais eficiente e ter estrutura. Eu trabalhava com um sistema prisional, estou falando que a vara de fazenda também tem, mas isso aqui é mais gritante. 17 mil presos, 9 unidades prisionais. Os processos eram do preso, em cumprimento de pena.
9 unidades prisionais. Eu tinha 10 pessoas trabalhando como assessores, mas eu só tinha 2 gratificações de assessor e outras 2 de conta, que eram a metade da outra. E aí eu fazia um giro nessas gratificações por produtividade. Mas antes, essa gratificação só pertencia a 2 pessoas. Eu digo, não, se você for mais produtiva, você tem. Se não for, isso é regra em qualquer... E terminou uma pessoa ficando com raiva de mim por conta disso, um colega ficou com raiva de mim por conta disso. Mas era impraticável eu dar conta daquilo ali da forma como foi dado. Ao invés de estruturar a vara, o tribunal optou por dividir a vara e esfacelar ela em 3 pedaços. E cada uma ficou também com uma estrutura pequena. Quando você tinha uma vara no Distrito Federal que funcionava com um número muito maior de processos, mas tinha uma estrutura. A Justiça estadual no Distrito Federal. Então eu acho que a gente precisa ter o que o Estado não quer. Politicamente não é interessante, vamos dizer assim, politicamente em termos de gestão pública. Os dispêndios, vamos dizer, a alocação de recursos, de gastos permanentes, é sempre muito difícil para a gestão pública. Então se opta por qualquer outro caminho que não seja, vamos dizer, a contratação, mas não existe determinado serviço público, segurança pública, judiciário, saúde, são serviços que estão se arrastando, mas estão se arrastando no país. Veja que as unidades federais, de presídios federais, já começam a mostrar sinais. A saúde nossa, a saúde pública, é um caos. É um caos no nosso estado, é um caos em pequenas cidades. Eu tenho o programa Justiça para Todos, que é um trabalho social que eu faço há 7 anos. Em 2017, eu gravei o primeiro programa para o Justiça para Todos. É um dos primeiros que aparece lá no meu Instagram, lá embaixo. O que foi que eu falei? Falei sobre leite de UTI. Porque, na verdade, esse programa era um piloto para uma TV bem conhecida. Foi um piloto que a TV me convidou para fazer um programa. E eu digo, vamos gravar, e a gente gravou. E aí eu usei esse piloto. Eu disse, cheguei lá, não, quem vai dizer o que vai gravar é o senhor. Então eu roteirizei, escrevi o texto, e aí o resto foi com ele, realmente. Gravação, edição, não sei o quê. Naquela época, estou falando de 2017, eu fiz um levantamento e nós tínhamos 40 mil leitos de UTI. 42 mil leitos, para ser mais preciso. Só para você ter uma ideia, aí a gente está vindo para a saúde. 42 mil leitos de UTI. Nós tínhamos o quê? 201 quebradinho milhões de habitantes, 200 milhões de habitantes. E desses 41 mil leitos de UTI, 20 mil, ou era 22 mil, a metade era do setor privado. Planos de saúde, hospitais privados. Mas quantas pessoas tinha mais ou menos plano privado no país? Então, eu não me lembro se era 40 ou era 60 mil, que o número não está me vindo na cabeça agora. Elas tinham a certeza de ter um leito de UTI, que a proporção já era boa. Só que nessa conta tem um revés. 160 milhões de habitantes não têm plano de saúde. Não tinha plano de saúde. E aí, esses 160 milhões ficava na dependência de 20 mil leitos de UTI. Veja que desigualdade. Tem mais um detalhe. A maior parte dos leitos de UTI são nos grandes centros. Recife, aqui Caruaru, né? Eventualmente você pode encontrar um em Vitória de Santo Antônio, que está aqui pertinho, mas não tem. Aí Pombos, você vai, não tem. São Caetano, não tem. Ah, mas tem em Caruaru. Então você tem a questão dos leitos de UTI nos grandes centros. Quando a gente teve a Covid, 2021? 21? 2020. 2020, 21. 2020, 21. Por que eu não aceitei na Covid que o Estado decidisse quem ia receber leite de UTI ou não? Porque eu já conhecia o problema. E já conhecia como funcionava a central de regulação de leitos. E aí foi quando eu fui para ver e disse, não quero saber, se o Estado não tiver, vou determinar que bota hospital particular.
Não, mas parece que não vai ter, que a gente chegou a um ponto de estrangulamento durante a pandemia. A gente chegou a 100% da ocupação pública e 90 e tantos por cento das outras disponibilidades privadas. Você foi 97%. Chegou ao ponto mesmo de bater as portas. Neste dia, eu estava acompanhando o mapa, que era numa televisão lá de gestão, e fui conversar com o pessoal da Central de Leitos. Chamei uma das médicas na ocasião e disse, olha, eu estou vindo da UPA, Nova Descoberta, onde eu tenho uma parte que eu cheguei lá e a parte estava deitada com o catéter de oxigênio, compartilhando com outro paciente que estava sentado ao lado. E eu cheguei e perguntei, eu digo, ele já foi submetido a teste para ver se está com Covid? Porque você chegava e tinha lá, CIRAG. CIRAG é uma deficiência respiratória que pode ser muita coisa. Até o coração pode causar uma falta de respiração. Não tenho formação em medicina, mas eu leio, converso com os médicos e sei. Então era uma coisa CIRAG / Covid. Ou seja, havia uma suspeita ali de que poderia ser Covid. Mas se não foi feito o teste no camarada, se ele não tivesse, ele pegou ali dentro. Então eu fui ver o paciente dentro da UPA, entrei, comprei meu próprio equipamento e fui ver a situação no local. E fui para o Hospital Alfa. Cheguei lá, disse, eu preciso verificar tudo aqui. O secretário de saúde estava lá, ficou meio assim, eu estava inclusive com a escota. Eu disse, secretário, olha, facilite. Eu só vou dar uma olhada e vou botar no meu relatório da minha decisão. Não, tá certo, tá certo. Então, o que a gente tem hoje em termos de saúde mudou essa situação de lá para cá. É só ver os números. Então, a estrutura estatal ela é deficiente em serviços essenciais. Segurança pública ela se faz em 2 momentos. Prevenção, quando você adota as providências para fazer, e a repressão, quando a coisa já está acontecendo. Não é? Nesse processo, você tem uma polícia civil que foi minorada, porque a polícia civil também ia para a rua, também atuava. Hoje a polícia recolheu e ela tem uma função técnica, mas ela não tem uma integração como se gostaria de ter, apesar daqui no Estado, o secretário de Defesa, ele comandar as 2 instituições, mas ela funciona de forma diferente, com hierarquia diferente, com a militarização do lado, com a informalidade do civil do outro. Atuam em áreas distintas, mas com certa dificuldade de integração, porque a nossa Polícia Civil hoje é eminentemente técnica. E houve vamos dizer assim, um desprestígio, da minha maneira de ver, para a atuação mais firme da Polícia Civil, apesar de que elas têm unidades que são extremamente operacionais, trabalham em silêncio, e uma hipervalorização da Polícia Federal, merecido pela atuação, que virou uma instituição até certo ponto seletiva, que escolhe, não é, as demandas, as grandes demandas que chegam, são demandas também, tem um processo de investigação, ela consegue compartimentar mais os trabalhos que vai fazendo, operação tal, ela consegue reter mais aquela informação que às vezes é mais difícil em outras instituições, talvez pela dimensão, pelo conhecimento, não é? Porque às vezes ela tem uma estrutura aqui, por exemplo, na superintendência aqui, tem um efetivo aqui, normalmente quando as operações ocorrem, vem efetivo de outras superintendências para poder trabalhar na operação. Então eu acho que a gente precisa ter um trabalho intenso em prevenção, sobretudo no campo das drogas, porque ela é que vetora a violência hoje, a criminalidade. Não tem como esconder isso. Dentro da unidade prisional, Heloísa, é a mesma coisa. Só que o que as pessoas não sabem, na maioria, é que a violência que tem aqui nas ruas, nos centros, no mais das vezes, elas são comandadas de dentro da unidade prisional. A ordem, eu digo sempre o seguinte: droga, no tráfico não existe Serasa nem Cadim.
não existe SPC. E o traficante, ele não quer dar moral, como ele diz, não vai dar moral para vagabundo. Comprou, não pagou, o cerol chega. E a cobrança é com a vida. Eu já tive preso dentro da unidade prisional, que o cara pegou aquele alicate de cortar a roseira, aqueles alicates. Traco, disse, bota dentro do saco, agora vai reclamar lá fora. Dívida de droga dentro da unidade prisional. E o preso chegou lá, leva para o hospital. Quem foi? E ele dizer quem foi? E não. Porque senão quando ele voltar, morre. Então, existe hoje uma violência latente, real, concreta, que a gente está vendo cada vez ela se ampliando mais. E perceba, os presos, a criminalidade, a bandidagem, vou falar assim de uma maneira mais... A bandidagem, ela está crescendo e ficando atrevida. Existe uma época em que a polícia está vindo aí. Mas hoje vai para o enfrentamento. Então, ou o Estado diz aqui veio, estrutura as polícias, tem uma ação preventiva e, acima de tudo, investigativa, que é, no caso, uma prevenção. Na hora que você usa um sistema de escuta, na hora que você usa um CID, que aqui nós temos uma área de inteligência da Polícia Civil, como a Polícia Militar tem, como o sistema prisional tem, a Polícia Federal, todas essas instituições, como o Exército, o Aeronáutico, trabalham com a área de inteligência. Então, na hora que você está monitorando uma determinada operação, você pode chegar ali e abortar aquele tipo de operação. Porque não existe outra forma de se bater o crime organizado, de se combater, e principalmente o tráfico de drogas, se não for pelos recursos e pelo aparelhamento. Você matou uma liderança, aparece outra. Trocou tiro, morreu os traficantes, vai aparecer mais. O problema no tráfico e no crime organizado não é o ser humano, não é, vamos dizer assim, o material humano. São os recursos. Todas as unidades que atuam nessa área, elas atuam em cima do recurso, em cima da estrutura. Daí é onde vem o confisco, vamos dizer assim, confisco de carro, de moto, de dinheiro apreendido, de armamento, porque é desestruturar, despotencializar o tráfico. Eu acho que se o país não atuar muito firme nessa área, eu volto para o início. Esse narco-estado ele vai se fortalecer e ninguém sabe onde vai, porque principalmente as duas maiores facções que nós temos no país, elas se especializaram de tal maneira que hoje elas estão investindo em profissionais para fazer concurso, participar do sistema de gestão pública, seja no judiciário, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública. Na política, sobretudo na política. Está tendo um aparelhamento. Então, a expressão correta é essa. Está havendo um aparelhamento sutil, silencioso, que poucos enxergam, e a gente tem um povo que não se preocupa muito não, porque ele sempre acha que o problema é do vizinho. Não, isso aí aconteceu ali, mas não vai chegar aqui não. Não, isso aí, o tráfico é grande ali, aqui em casa, aqui em bairro é tudo tranquilo. Ele prefere não enxergar. Isso é feito o abuso e a exploração de crianças e adolescentes, que o pessoal prefere não olhar, prefere fazer de conta que não está vendo. E termina que vem uma cultura, vem um problema, vem outro. A gente tem um povo ordeiro, calmo, pacífico. Tem certas coisas que aconteceram já aqui no Brasil, que se fosse lá fora, acho que já teria uma guerra civil. Já teriam tido grandes problemas. Eu não nem chego a tanto. Eu me lembro de uma cena muito grande quando pegaram um primeiro-ministro, não é isso que eu não me lembro aqui, sacudiram dentro de uma lixeira, pegaram ele no meio da rua e enfiaram ele dentro de uma lixeira. Então a gente tem um povo muito tranquilo, muito calmo, e isso é ruim, porque essa tranquilidade e essa calma, ela é sinônimo de dominação, de submissão. Então, hoje a gente está se comportando diante de todos esses cenários sociais e de cometimento de crimes, como os índios não conseguiram resistir, ou porque foram dominados debaixo do chicote, junto com os escravos, ou porque recebiam um espelho, uma coisa e outra, estava numa certa vantagem social, e termina que foram ficando pacíficos, se submetendo à situação,
essa dominância que existe, e a gente está vendo o que está acontecendo hoje para a sociedade. É isso, meu caro. É o povo pacífico que não quer levantar a voz, porque hoje a gente está com o povo oprimido. O povo nem falar pode mais. Fora que as instituições foram amordaçadas. Os juízes foram amordaçados formalmente no Conselho Nacional de Justiça. Os promotores idem. Promotores podiam se candidatar. E disso foi retirado deles. Não é? Então, hoje, o defensor público tem uma voz, porque ele funciona como defensor, não é? E tem as prerrogativas também do exercício do cargo. Mas, certas coisas hoje, a gente está vivendo um momento no país que a gente não fala. Eu estou dizendo porque eu represento uma associação de juízes. Eu estou afastado. Mas eu sou presidente de uma entidade de juízes, a mais nova entidade de juízes nacional, que é a ADM. A própria Associação Nacional para a Defesa da Magistratura. Ela foi instituída dentro de uma dissidência do que tinha lá. Mas eu respondi um processo por conta de um manifesto, de uma nota que eu assinei por toda a diretoria. Uma nota aprovada à unanimidade. Então, a que ponto a gente está? A gente criou uma campanha. Não me lembro bem, voto consciente. Magistratura Independente, que era o nome de um grupo que a gente tinha, Juízes pelo Brasil. Porque era um grupo de juízes formado pelo Brasil todo. E o nome do grupo era Magistratura Independente. E a frase era bem simples: vote consciente. E essa campanha começou lá atrás, usando o verde e o amarelo. Mas eu, que era o coordenador do grupo, eu fui interpelado simplesmente por um fato. Porque ali tinha a bandeira do Brasil e poderia ser uma tendência política na época. Eu digo, minha gente, a bandeira do Brasil é um símbolo nacional, usa quem quer. Mas eu tive que prestar explicações a como é que dá o nome dele, meu Deus? É um juiz auxiliar da corregedoria. Eu digo, faz o seguinte, abre o procedimento para eu poder me defender. Porque está conversando com você pelo telefone, não dá para mim não. E eu estava no exercício ainda. Posteriormente, outro processo por conta de uma frase que eu cunhei em cima dessa nota. Não é? Quando eu cunhei em cima dessa nota dizendo o seguinte, eu não me lembro bem, mas era mais ou menos o seguinte, que não permitir a expressão, qualquer ato que agredisse, que impedisse a liberdade de expressão, ela atingia de morte a cidadania. Em quem eu exagerei, eu menti, eu fui político. Isso é direito constitucional. Mas, no entanto, eu fui responder porque conhece a frase. Então, a gente está vivendo um momento complicado dentro do próprio judiciário. E hoje que eu estou há pouco menos de um ano fora, vivenciando outras situações, eu lamento profundamente que as instituições, magistratura, Ministério Público, não saiam de dentro da bolha que estão vivendo. Porque eu só pude enxergar isso quando eu saí. A gente fica tão prisioneiro hoje de metas do Conselho Nacional de Justiça, metas que não podem ser cumpridas, porque você tem um efetivo, como eu tinha 2 assessoras e 3 pessoas na secretaria para dar conta de 5.000 processos numa vara de fazenda. E aí o Conselho começa a pedir informação, preenchimento de cadastro, atuação do juiz, relatório disso, aí cobra isso e cobra aquilo. É humanamente impossível se atender. E aí você para a atividade fim para atender a jurisdição. Aí vem semana da conciliação. Meu amigo, a conciliação já existe por lei dentro do processo. Esses mutirões, eles estagnam a capacidade de trabalho do judiciário para adicionar números para os relatórios do Conselho Nacional de Justiça. Então, isso é prejudicial à efetividade da atividade fim. Qual é a atividade fim do judiciário? Dirimir conflito, julgar. Grandes endividados, sempre fui contra. Lá fora, a mediação, a arbitragem, ela é feita fora do judiciário. Ela é feita por advogados.
Aqui a gente inverteu o papel, trouxe para dentro do judiciário para poder fazer grandes endividados, fazer mediação, fazer arbitragem, fazer isso. Semana da Conciliação são atividades que não deveriam dizer respeito ao judiciário. Tranquilo, eu sei que o país é cheio de deficiência e tal, mas o judiciário ele não pode ser o super-herói da sociedade. Ele tem que exercer o papel dele bem e rápido, porque a justiça que demora, todo mundo sabe que não é justiça, é injustiça. Justiça tardia não serve para ninguém. Já desagrada quando você decide, imagine. Então, esse contexto, esse caldo todo, não é? Veja a defensoria que eu vou trazer para cá, porque quero, inclusive, deixar aqui meu registro de boa noite para nosso amigo Henrique Sexto, né? Que é um amigo querido, mas eu sempre elogiei a atuação da defensoria, porque todos esses mutirões que existiram dentro do sistema prisional, a defensoria era peça fundamental. Algumas vieram defensores até de outros estados para ajudar. O judiciário não consegue. Aí o CNJ determinou um mutirão para poder verificar processo. Não é verificar, quer que saia preso de dentro da unidade. Eu não tenho nenhuma dificuldade com preso que está preso porque cometeu crime. E lá dentro eu dizia a eles, vocês estão aqui, todo mundo está achando ruim, mas sabe por que veio para cá? Unidade prisional não é colônia de férias. O que existe não pode ocorrer é se manter um preso custodiado dentro de uma unidade prisional que não oferece o mínimo de respeito à dignidade humana. Agora, ela não precisa ser uma colônia de férias, não. Mas a gente tem uma superlotação carcerária no país. Aqui em Pernambuco, então, nem se fala. Nós temos 10 mil vagas e 30 mil presos. Precisa dizer mais o quê? É observância do devido processo legal, da duração razoável do processo, dos direitos exigidos pela legislação, pela lei de execuções penais. Sem dúvida, a colônia de férias não precisa ser, mas é inegável que a Constituição tem que ser observada. E muitas vezes esses mutirões que a Defensoria atua, hoje eu trabalhei 5 anos, eu tenho 9 de Defensoria e 5 desses 9 no sistema prisional. Hoje eu estou afastada. Na minha época, eu trabalhava muito em mutirões, justamente por essa situação de violação de direitos. Parece que hoje em dia essa situação está mais controlada, justamente por ter menos violações, principalmente por a questão dos prazos, da lei exigir revisão periódica das prisões cautelares. Cada 90 dias. Exatamente. O PJE que isso tem facilitado bastante. O PJE que funciona hoje, o sistema eletrônico, vamos dizer assim, digital, que funciona hoje no controle da execução penal, é bom para trabalhar. Não é? Nós tínhamos processos físicos. Sabe você o que é 17 mil processos empilhados? Eu tinha um corredor enorme assim, com processo por todo canto. Então, podia acontecer de passar? Podia. Mas era difícil porque os advogados sempre ficaram em cima. Eu já peguei uma prisão cautelar num homicídio de 9 anos. Mas os meus problemas, a rebelião que houve em 2015 comigo foi impulsionada por o tráfico, mas sob o argumento de que o juiz não queria assaltar, porque o tráfico não é bobo também não, né? Eles queriam criar um problema para criar uma rebelião, aí disse que era o juiz que não queria soltar o pessoal e liberar. O preso provisório, que é aquele preso que está, por exemplo, numa cautelar, que está numa preventiva, esse preso provisório não é o juiz de execução penal que controla, é o juiz das varas criminais. Quando eu consegui vir falar com o preso, a rebelião já tinha morrido gente, 70 e tantas pessoas feridas. Então a coisa já tinha... Porque quando deflagrou a rebelião, eu tinha informações de lá de dentro. Crack estava sendo distribuído na bacia, para quem quisesse pegar. Então havia um interesse do tráfico de drogas que aquela rebelião acontecesse para ver se eu saía de dentro do sistema prisional, porque eu estava me incomodando. Não é? Mas eu expliquei, quando eu consegui, foi uma terça-feira, se eu não me engano, eu fui lá e disse, agora eu vou. O secretário, na época, subindo pelas paredes, olha, ele quer sua presença, vem aqui, para a gente ver se termina essa... Eu digo, secretário, é o seu momento de entrar. Cuide da sua política, da sua secretaria, que aqui cuido eu.
Não adianta eu entrar agora com o pessoal tudo drogado, tudo doido aí. Não adianta. Não vai resolver. Ele tentou fazer uma coisa lá e provocou um desastre. Foi um esquartejamento lá de um cidadão. E aí eu fui na terça-feira, entrei no presídio 9h pouca da manhã. 7h da noite, a rebelião no Curado, das 3 unidades, estava encerrado. Por falar no Curado, vem a decisão da Corte Interamericana com determinação de cumprimento aqui para esvaziar o Curado e não sei o quê, papapá, porque tem um número de presos, porque a superlotação, tererê, tarará, tarará. Resolveram o problema do Curado, tiraram, tem 400 presos numa, onde tinha 2.700 presos hoje, tem 400 presos. Não sei quanto na outra, que são 3 unidades ali. Panfa, PFDB e Pejal. Uma delas é do presídio Frei Damião. A gente brinca dizendo que Frei Damião até hoje se embola no túmulo por conta de terem botado o nome dele no inferno daquele, porque era a pior unidade que existia, era o presídio Frei Damião do Bozano. E aí, o que é que ocorre? Resolveu o problema? Claro que não. A Corte Interamericana botou o olho lá em cima, se tomaram as medidas para fazer a movimentação, mas vai lá em Igaraçu ver como está. Vá no Cotel ver como está. Super lotado, explodindo de preso, porque são presos em cumprimento de pena. Neemias, você vai entender uma coisa, o que é execução penal. Sei que você sabe, você é profissional atuante, mas as pessoas que estão nos assistindo em casa agora, a maioria delas não sabe, desconhece isso. Mas eu vou chamar a atenção o fato. Um processo no cível, família, pode durar 1 ano, 2 anos. Se não tiver problema, às vezes um divórcio dura meses. Poucos meses. Mas um processo de execução, ele dura o tempo da pena do preso. Então, se o preso é condenado a 20 anos por ter cometido um homicídio, o processo vai ficar ali por 20 anos. E crime existe todos os dias. E a vara começa a abarrotar de gente, e mais processo, e mais preso. Vai fazer o que com um preso que foi condenado por 20 anos no regime fechado? Como é que vai botar na rua esse rapazinho? Aí pega um semiaberto e antecipa o sistema, joga ele para o aberto, aí faz o cumprimento do semiaberto humanizado. O pessoal está criando figuras para colocar, esvaziar as unidades prisionais. E não é esvaziando, porque você tem aí uma reincidência e você tem casos de presos que vão para a rua, matam ou morrem. O senhor tem informação da porcentagem de reincidência? Existe uma porcentagem nacional, não é? Que um fala 15%, outro fala 20 e tantos por cento. Meu amigo, o que existe é uma reincidência, mas a reincidência não é o problema em si do tráfico que não afeta a vida, não seja crime direto contra a vida. É a decorrência do que o próprio tráfico traz. Porque na hora que ele engrossa as fileiras de um canto, ele vai repercutir a criminalidade em outro. Isso é uma escadinha onde está um em cima do outro. Você tem o preso, por exemplo, que sai com dívida de droga. Já teve preso que foi morto ali na porta do Curado, na porta do cemitério do Parque das Flores. Saiu da unidade prisional, mataram ele lá na hora. Você tem preso que já desceu de Igaraçu e foi morto na ladeira. A questão não existe pena de morte, não existe prisão perpétua. Então, esse preso ele vai ter que ser reinserido na sociedade. E ele tem que ser reinserido da melhor forma possível. Então, assim, a minha visão é seguir a legislação, o tempo certo do livramento condicional, o tempo certo da progressão de regime. Eu digo porque eu, como defensora, muitas vezes eu fazia um pedido de progressão para o semiaberto, que quando ele estava lá no aberto, o pedido de semiaberto ainda não tinha sido analisado. Eu vou lhe dar uma outra referência, Luísa, que já aconteceu comigo. O preso vinha me procurar, disse, doutor Rocha, eu vou progredir, mas eu não quero sair, não. Eu não queria que o senhor deferisse para a progressão, não. Sabe por quê? Porque ele tem uma cantina lá dentro da unidade prisional. Se peixe, mas não dá para tu ficar, não, porque eu não vou assumir essa responsabilidade. Eu já atendi uma presa que pediu, ela foi colocada em prisão domiciliar por questão de problema de saúde, foi me procurar na defensoria para pedir para ser presa novamente. E ela acabou falecendo. Mauriceia, é uma presa que eu não esqueço. Às vezes o preso não quer sair porque se sente seguro. Porque tem 3 refeições por dia, porque não tem para onde ir, porque tem
desafetos na rua. Então, é uma realidade social muito complexa. Totalmente a parte do que é o que eu digo. O mundo dentro do sistema carcerário, ele é um mundo diferente totalmente desse que a gente vive aqui fora. Com regras sociais próprias. Diferente. Vou dar um exemplo a vocês aqui bem claro. E se tiver alguma criança assistindo aí, saia, porque o que eu vou falar é sério. Presta atenção, minha gente, vocês que estão assistindo a gente. Vou lhe mostrar o quanto é diferente o sistema prisional. 2.700 homens dentro de uma unidade. Se a masturbação já é natural aqui fora, lá dentro deve ser mais ainda. São presos. Tem encontro conjugal, tem isso, tem aquilo, mas tem preso que é abandonado lá dentro. E aí vem outra história, tem mulher que vai lá para dentro para poder arrumar namorado lá dentro, quer arrumar um cara do tráfico, quer um chefe do tráfico, que é a maneira de subir. Bom, mas aí você tem essa situação do tráfico. Me deu um branco agora, eu fui, voltei e perdi o fio da história, já sei, era o caso de uma situação lá que eu peguei. Para você ter uma ideia, a masturbação seria natural, mas sábado e domingo é proibido se masturbar. Se for pego, vai pro pau. Os outros pegam e quebra de pau. Sabe por quê? Porque sábado e domingo, no sábado a mulher deles estão lá, no domingo tá as filhas, tá a irmã, tá isso, tá aquilo. É proibido. Tá escrito em algum canto nisso? Em canto nenhum. Mas é uma regra de dentro da sociedade prisional. Eu tive um caso desse que ele foi pego se masturbando quando eu fui achar esse preso. Depois que porque eu fui procurar. Porque a família veio, disse que ele tinha levado um pau por conta disso, mas a informação não era nenhuma. Isso estava acontecendo lá dentro. Ele estava dentro da cela onde só tinha soro positivo. Só tinha preso com HIV. Que é uma cela anexa lá a enfermaria. Eu achei ele lá dentro. Rapaz, quem foi que botou? De calcinha. Então, o jogo, ele é totalmente diferente. A regra social é totalmente diferente. Ele tem coisas deles lá dentro que funcionam assim. Eu digo que eu, como mulher, como defensora pública, eu nunca fui desrespeitada 1 milímetro por um preso numa unidade prisional. Nunca. Nunca. Eu andei... Olha, o pessoal da segurança se via doido comigo, porque você é obrigado a ser acompanhado. E às vezes eu digo, rapaz, vocês estão aí, 3 com fuzil, 2 com pistola. Tu acha que 400 homens dentro de um pavilhão, eles, se quiserem, vão em cima de você? Vai morrer uns 3 ou 4, mas depois eles vão matar vocês. Porque o volume é grande. Hoje o armamento está enorme dentro das unidades prisionais. Os presos estão armados com arma de fogo. Não é mais faca e facão, não. Tem ainda. Mas hoje proliferou demais a entrada de armas ilegais, jogando pedaço de arma por cima do muro. Nós instalaram aquelas redes na época. Quer dizer, o sistema prisional hoje, ele é extremamente complexo. E quando você ouvir ou perceber que está em silêncio, que não aparece nenhum problema, aí é que ele está funcionando e rodando na medida do tráfico de drogas, na medida da corrupção. Não é porque o pessoal faz, mas a família levou isso, botou isso para dentro. Eu digo, eu quero ver como é que uma família bota uma caixa d'água de 500 litros para dentro da unidade. Ela veio por cima do muro voando, como foi? Como é que bota uma televisão de 50 polegadas? Então, são situações e situações. Não é? Tem coisas... Eu, como corregedor do presídio, tinha minhas limitações. Muita coisa, a responsabilidade é do Estado. Dentro da unidade, a maior parte ali, o juiz é processo e observação do respeito a direito, a isso, aquilo, o preso, o vida de preso. Mas aí a parte estrutural é do Estado. Eles tinham lá um sistema de catacumba, pareciam umas catacumbas, que eles dormiam dentro. Porque dentro do pavilhão existe uma hierarquia. O chão no corredor é pago. O chão é pago. Ventilador, televisão, existe sistema de aluguel. Não tem dinheiro não?
vai para a rua, ali é a BR, que eles chamam a BR, vai para a rua. Aí o que é que o preso faz lá no curado? Como tem aqueles calhetões, eles dormem ali debaixo daquele negócio quando chove. Quando chove, dorme em qualquer lugar. Que são aquele noiado. Um outro problema grave também do sistema prisional, que é essa moçada que vem do sistema de ressocialização socioeducacional. Né? São os adolescentes, são os jovens que vêm infratores, que vêm para o sistema. Esse pessoal chega com sede de ganhar moral entre os presos antigos. Aí vira presa fácil. Porque ele diz, não quer dar moral para a gente não, doutor Rocha. Eu vi muito isso. Se a gente brincar aqui, a gente leva uma facada de um pirraia desse. Então é muito complexo. O Estado precisa estar presente. A polícia penal ela precisa ser mais estruturada. A gente precisa sair de 1.500, 1.800 homens para 5.000, porque é o que é necessário. As unidades precisam ser construídas com condições técnicas de serem observadas. Não é? Você precisa ter portas e entreportas que funcionam no sistema de gaiola. Você precisa ter os pavilhões. Isso todo mundo sabe como é que se faz. Existem projetos e milhares de projetos. Aí você vai feito aquela unidade lá de Taquitinga, onde os varãozinhos é dessa finura das grades. Todos esses pavilhões que tem aqui dentro do complexo prisional do Curado, das unidades, tudo é administrado pelos próprios chaveiros e as milícias dele. Cada chaveiro desse tem 50, 60 homens trabalhando com ele lá dentro para poder controlar o pavilhão. 400 tinha na época, tinha pavilhão que tinha 600 homens dentro de um pavilhão, onde deveria ter, eu acho que no máximo 100. Doutor Rocha, eu queria primeiramente agradecer, né, a sua vinda aqui. Eu acredito que foi uma grande aula, né, que a gente teve, não só da sua atuação como juiz, mas também de execução penal, segurança pública. E queria que o senhor encerrasse, né, fizesse aí umas considerações finais para a gente poder encerrar esse bate-papo. Está tão legal, mas infelizmente a gente está com o horário apertado. Queria que o senhor concluísse aí para a gente poder realmente encerrar hoje. Não, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que foi legal a participação, muito boa, principalmente com duas pessoas experientes, né, que vão puxando, né? A nossa querida defensora pública, doutora Heloísa, também com experiência no sistema prisional. Né? A gente teve toda uma jornada como magistrado ao longo de 30 anos de magistratura, né? Que eu tinha me programado para realmente... Eu disse, olha, quando chegar meu momento, o tempo da minha aposentadoria, eu saio imediatamente. Eu ainda passei um ano para sair tardiamente, porque isso todo mundo que me conhece já sabia que eu não iria ficar. Eu iria partir para a vida privada. Então, o que eu trago para as pessoas é o seguinte: a gente tem grupos dentro da máquina pública se isolando dentro dos seus próprios pensamentos, das suas próprias leituras de sociedade. E isso a gente está vendo vindo de cima para baixo, ou seria de baixo para cima, né? Então já atingiu o ápice da história. A gente precisa ter uma visão de sociedade mais ampla. Eu estava vendo um comentário aqui de um dos ministros participando, Victor do Carmo, que eu conheço bem, é um rapaz novo, né? Se formou em gestão pública agora, e ele está dizendo, acho que investimento em educação é o caminho para a redução da criminalidade. Coisa mais certa do mundo. A educação, ela é transformadora, mas acima de tudo, a informação, ela é transformadora. As pessoas precisam ser informadas primeiro sobre seus direitos, porque eu já cansei de andar por dentro de comunidade, eu levo justiça para todos para dentro da comunidade, eu vou orientar as pessoas dentro da comunidade, não é? Participo de reuniões, realizo eventos dentro da comunidade para poder explicar o que é uma separação, o que é um divórcio, o que acontece, se uma árvore está caindo para o terreno do outro, por que aquele não pode pegar, qual é o direito, que as pessoas às vezes não sabem o seu direito. Eu vi uma determinada ocasião, que vai retratar o final aqui, uma advogada que eu conhecia no Instagram, dizendo mais ou menos isso: pessoal, minha mãe está precisando de um leito de UTI e não tem disponibilidade. Eu queria pedir que vocês orassem pela minha mãe para ver se a gente consegue um leito de UTI. Uma profissional do direito, mas que com certeza ela não sabia que ela poderia entrar com uma ação de obrigação de fazer e cobrar do Estado que fornecesse o leito de UTI ou desse a destinação da mãe dela para um hospital particular.
Vamos orar e recorrer ao judiciário. Pois é. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus, agora vamos trabalhar também, né? Que é aquela passagem que o povo diz que é bíblica, que não é, porque não tem canto nenhum da Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei, né? Outra que o pessoal bateu com varão de ferro, enfim. O que eu quero dizer é que as pessoas precisam estar, os gestores públicos precisam ter mais compromisso. A gente precisa diminuir essa corrupção desenfreada que está no país, essa ganância, essa ânsia por levar vantagem em tudo. Não é? Eu digo sempre, eu sou muito agradecido ao Poder Judiciário, eu criei meus filhos, hoje meus filhos são casados, eu tenho 3 netos, estudaram, meu filho hoje é tributarista, os 2 estão lá em Brasília, mas foram criados ali em Camaragibe, no E, estudaram lá, minha filha é fisioterapeuta, é especializada da parte exatamente de UTI, de pediatria de UTI, mas a gente precisa entender que o que é do Estado, o que é do povo, é do povo. A gente precisa ensinar isso na base. E a educação, defende a educação em tempo integral, desde que eu nem me lembro, nem se tinha uma ideia, não se falava nem em SIACs, nessa época que foi os primeiros passos de educação em regime integral. A gente precisa trazer a educação como protagonista desse processo transformador. Mas a gente precisa ter ações efetivas para segurar essa escalada desenfreada, porque a criminalidade está arrastando nossos jovens para dentro, está destruindo sonhos e desafiando horizontes. Quando eu digo desafiando horizontes, ele está tirando de nossos jovens a capacidade deles enxergar um dia melhor amanhã, porque eles sentem, mais que a gente tem uma geração aí que não sabe lidar com certas dificuldades. A gente tem uma geração aí que tem receio, não, é porque é muito difícil, é tal, aí tem que ter uma pessoa aqui ajudando. Então a gente precisa fazer esse enfrentamento. E o Estado, ele é responsável por isso. Ele tem que marcar presença desde o sistema prisional, à educação, à saúde, ele tem que fazer o papel porque nós somos um país rico. Se nós não fôssemos um país tão rico, o Brasil já estava quebrado como a Grécia fez na comunidade europeia. Nós já estaríamos quebrados há muito tempo, porque o que se desvia de recursos, o que se rouba dentro do povo, dentro desse país, não é brincadeira. Mas é isso. Muito obrigado a você, meu amigo. Muito obrigado, doutora Luísa. Muito obrigado a você, nosso professor Neemias. E obrigado também a todos vocês que estão aí. Alguns que eu estou vendo aqui que me conhecem, que me acompanham. Obrigado a vocês pela audiência e pela participação conosco aqui. Professor, muito obrigado. Nada. Eu só tenho que agradecer a todos que assistiram a gente, né, Luísa? Que eu acho que a gente teve uma verdadeira aula, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma noite muito proveitosa. Verdade. Então, boa noite a todos. Novamente convido para sexta que vem, 20h, né, em ponto. A gente está aqui novamente conversando. E fiquem atentos no Instagram que a gente vai informar quem vai ser os próximos convidados, tá certo? Boa noite a todos. Muito obrigado.